Olá, meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga e eu estarei aqui apresentando o trabalho intitulado As Tecnologias Digitais nas Práticas de Assistência Psicossocial Direcionadas a Estudantes Universitários, um trabalho realizado por mim e pela professora Marciana Gonçalves Farinha. Bom, aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui neste evento. E para falar um pouco mais desse nosso trabalho, é importante contextualizá-lo. A pandemia da Covid-19 marcou os últimos 2 anos e também provocou mudanças em diversos pilares da nossa sociedade, como econômicos, sociais, culturais, sanitários, e isso fez com que algumas reorganizações do espaço precisassem ser consideradas. Então, muitas atividades que antes aconteciam apenas de maneira presencial tiveram que passar para o âmbito online também. E por isso, o uso das tecnologias de informação e comunicação, como os diversos aparelhos, o acesso à internet, o uso mais frequente também das redes sociais, tudo isso se tornou muito importante para que a gente conseguisse adaptar algumas atividades. E nas universidades, então no ensino superior, a gente observou também a necessidade de implementação das aulas online e de alguns outros recursos de modo a dar continuidade a atividades que antes aconteciam apenas de maneira presencial. É claro que isso deve ser considerado junto a um contexto de desigualdade do Brasil, que também provocou diversos obstáculos para que todas as pessoas pudessem dar continuidade a essas atividades. Mas um dos serviços que precisava ser continuado era o serviço de atendimento psicossocial, e muitas vezes os próprios serviços de atendimento psicossocial vinculados às próprias universidades, e é disso que a gente vai falar nesse trabalho. Então, é por isso que o objetivo desse estudo é refletir sobre o uso de tecnologias digitais nas práticas de grupos terapêuticos online com universitários. E para isso, a gente realizou uma investigação qualitativa caracterizada por uma pesquisação. E ela vai relatar a experiência de um grupo terapêutico que foi realizado no próprio âmbito da universidade, ou seja, foi vinculado e divulgado a partir das redes sociais da universidade para acontecer de modo online. E alguma das características desses grupos foi que eles eram compostos por 7 encontros, realizados semanalmente, com duração de 1h30 cada. E foi realizado pela plataforma Google Meet, que até então era gratuita. Sobre o perfil dos participantes, esse abrangeu estudantes de diversas áreas da graduação, então envolvendo as ciências humanas, exatas e biológicas. E a equipe que mediou esses encontros foi formada por uma psicóloga e 2 graduandas do curso de psicologia. Os encontros foram planejados por temáticas, mas para isso foi passado também formulários online para que a gente pudesse entender melhor quais eram as demandas desses universitários. Então, nesses formulários, constava um espaço para que eles pudessem relatar como estavam se sentindo, sobre o que gostariam de falar, quais eram as expectativas para participar desse grupo. E todas essas informações ajudaram o planejamento dos grupos. E para isso também foram utilizadas técnicas de aquecimento e também a metodologia chamada ciclo de aprendizagem vivencial. Ou seja, em todos os encontros havia um momento para a realização de uma atividade, para a realização de uma análise, para a realização de a conceituação e também um momento para relacionar o que havia sido dito com o real, com a realidade e com exemplos que poderiam ser elaborados, aplicados também, tudo isso para que os estudantes universitários pudessem refletir e pudessem também pensar em mudanças nesse contexto. E para facilitar esses diálogos e essas demais atividades, foram utilizados alguns recursos, como vídeos, imagens, leituras de histórias, e tudo isso foi muito facilitado pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, era
era relativamente fácil transmitir esses conteúdos de modo a divulgar alguns trechos de vídeos que provocavam também algumas reflexões e facilitavam a entrada em alguns assuntos que até então podia ser difícil de serem tocados, de serem conversados. É importante também dizer que o WhatsApp foi utilizado como uma ferramenta de apoio, então o grupo, apesar de sempre ter o encontro marcado uma vez por semana, ele também conseguia interagir, fazer trocas pelo WhatsApp também, o que movimentava bastante esse grupo, não apenas para esse encontro na semana, mas também podendo relacionar com coisas do dia a dia, e também fortalecer a coesão grupal. E mais uma vez, falando de formulários online como uma excelente ferramenta de feedbacks, então isso foi um hábito também presente nesse estudo e que serviu de material para ser analisado, para que pudessem também aprimorar outras ações posteriores. E analisando todo o conteúdo produzido, analisando os grupos, os relatos e os temas que apareceram, a gente conclui, a gente vai entendendo que foi possível dialogar sobre autocuidado, sobre relacionamentos interpessoais e demandas acadêmicas. Então, todos esses temas, eles estiveram fortemente relacionados ao contexto de pandemia, e foi possível pensar o que esse contexto de pandemia estava representando e como ele estava afetando as demais áreas da vida desses universitários. Então, alguns relacionamentos interpessoais foram ficando mais difíceis devido às convivências, por ser sempre na mesma casa, e outros relacionamentos ficaram mais difíceis de serem mantidos devido ao distanciamento social, que foi uma das medidas que teve que ser implementadas durante a pandemia da Covid-19 e que também pode ter gerado dificuldades de manter um contato, de manter as demonstrações de afeto. Bom, e de maneira geral, nota-se que as tecnologias digitais possibilitaram a continuidade das atividades de cuidado à saúde mental e auxiliaram o fortalecimento da rede de apoio psicossocial. Tudo o que eu estou relatando, então, só foi possível por essa possibilidade de utilizar tais ferramentas de uma maneira benéfica para aquele momento. Ou seja, muitas pessoas que se encontravam sozinhas, elas também puderam, a partir do grupo, a partir das redes sociais, das ferramentas, do WhatsApp, do Google Meet, também ter uma interação maior e que pudesse mantê-las integradas também com esse apoio social, com essas redes que permitiam essas trocas e também permitiam a continuidade das ações de cuidado. Pois esse estudo gira muito em torno dessa pauta de como é possível manter o cuidado com a saúde mental, ainda em contextos em que, por exemplo, o contato físico fica impossibilitado. Então, esse foi resumidamente a apresentação do nosso trabalho. Eu agradeço mais uma vez e estou à disposição. Muito obrigada e até mais.